Sua infância foi sempre rodeada de mulheres, e até hoje é assim. Todas elas colocavam suas expectativas em cima de você. Sempre uma idealização para elas. A primeira filha, a primeira sobrinha, a primeira neta. Era preciso ser a primeira em tudo, mesmo que esse não fosse o seu desejo. Talvez atender a essas cobranças fizesse com que você se sentisse bem, mas em algum momento todas nós precisamos descer dessa passarela. Quando você não é mãe, o que você é? Ou eu estou escutando o paciente ou eu estou lendo. Eu tenho um pouco aquela visão romântica da família passeando feliz. Né? Eu adoro viajar sozinha. Eu adoro ter coisa minha, que não é da conta dos filhos e nem de ninguém, sabe? Eu sou mulher, que é muito importante isso, porque eu me descobri mulher quando eu me tornei mãe, né? Foi quando eu descobri o que era ser mulher na sociedade. Mas eu já sofria todas as violências e todos os estigmas de ser mulher antes de ser mãe, né? Isso só se materializou depois que eu me tornei mãe. Eu viajava muito, eu gostava muito de viajar, tanto que isso foi uma questão que me pegou bastante, porque eu pegava minha mochila e viajava, e hoje para eu fazer uma viagem eu preciso levar uma caralhada de coisas. Antes de eu ser mãe, eu era muito envolvida com a causa animal e ambiental também. Eu fiz curso de meio ambiente e isso me aproximou muito das questões políticas envolvidas, né? Hoje a Sayumi está aqui comigo, eu já estou 1 ano com ela. Ela foi uma cachorra resgatada de maus tratos. Eu sinto que eu saio desse papel de mãe quando eu me conecto com os animais. É um lado que eu não perdi e que eu me sinto realmente conectada com o que eu era antes. Eu sou, às vezes nas horas vagas eu sou poetisa, então eu gosto muito de escrever poesia. Eu tenho uma questão com a leitura, né, com o livro. Eu lembro quando eu estava, sei lá, na 4ª série, eu tinha uma aposta com um amigo meu quem lia mais livro por ano. Esse é o livro que eu mais gosto, é o Fausto, do Goethe. Eu já tinha terminado, estava saindo da minha qualificação de doutorado, meu pai morreu, eu recebi a notícia, o telefonema para eu ir no hospital. E eu lembro que eu usei, acho que é o 5.000 e pouco, o verso, eu não lembro. Um verso do Fausto, né, que ele fala: o que herdaste dos seus pais torna o seu, né? Porque isso é mais do que só o que você herda, mas é o que você ganha como herança dos seus pais que pode se tornar seu. O que tem deles em você? Meu pai morre e o que vem de alento são os versos do Fausto. Quando eu descobri minha primeira gravidez, eu estava estudando para fazer um vestibular que eu ia dar sequência ao meu curso. A minha intenção era trabalhar em pesquisas com animais em extinção e tudo mais. E foi um sonho que eu deixei para trás, eu abandonei. Hoje em dia mesmo eu vejo que não é nada praticável até para a vida que eu levo. É realmente muito difícil, porque o papel de mãe você vive ele não só 24 horas, você vive ele... mesmo que você esteja fazendo outras coisas, você está vivendo o seu papel de mãe. Eu não estou fazendo o meu papel de mãe trabalhando, mas é por elas que eu estou trabalhando. Me falavam, mas você está grávida, você pode estudar enquanto está grávida, você pode retomar os seus estudos logo depois. Eu não tenho rede de apoio, então foi completamente inimaginável deixar a minha filha para voltar a estudar. E mesmo durante a gestação, eu não conseguia me focar nisso, já não era mais o meu foco. Mexeu muito com a minha cabeça. Eu amo morar aqui, sabe? Tanto que eu acho que se um dia eu tivesse dinheiro eu não sairia daqui, porque acho que aqui tem muita história, sabe? Antes de ser mãe, eu sou a Laila. E toda a história que a Laila carregou nos 19 anos antes dela se tornar mãe, remete à maternidade dela agora. E quando você é mãe, as pessoas imaginam como se você fosse só, tipo, aquele estereótipo de pessoa, sabe? Que é a mãe
que fica cozinhando, que infelizmente ainda existe isso, que só se preocupa com os filhos, mas ninguém lembra que mãe transa, que mãe goza, que mãe dá, que mãe bebe, que mãe fala palavrão. Eu, Antônio, prometo ser fiel. Prometo ser... Peraí, eu preciso saber de uma coisa antes. Se ela promete ficar gostosa pra sempre. Não, é porque, por exemplo, eu sou fiel à Skol. A Skol é gostosa, não muda nunca. Peraí, gente, só tô perguntando se vai ser gostosa. A mãe, por exemplo, ficou um bucho. Ah, sei lá. Fazer uma stripteasezinha pro seu marido, pro seu namorado. Acho que você tá precisando descobrir o poder que tem o corpo de uma mulher. Essas coxas bem torneadas, cintura fininha, os ombros macios. Ah, você vai ver como ele vai esquecer da mulherada da TV. Também nudez é uma coisa tão bonita, tão natural. Não é só a gente tirar o sutiã e pronto. Alguém apaga a luz, pelo amor de Deus! Gente, travei! De mulher pra mulher, Maísa. Aquilo dele passava na TV, é isso que você está querendo me dizer? Aí a gente já percebe que até para os nossos produtos a gente não é os espectadores, ainda é o masculino. Dá para perceber exatamente que o casamento é feito simplesmente para o homem, né? Tem que ser uma aquisição do homem. Então fica evidente, até estampado na cara, que a mulher ela é um pedaço de carne que o homem está comprando. Tem duas coisas, essa ideia do casamento, prometo ser fiel pro resto da vida, fiel a quê, né? Fiel ao outro, fiel ao seu desejo e, tipo, a mulher se manter gostosa. Eu falo muito palavrão. Que porra é ser gostosa, né? Começa por aí. De jeito nenhum, né? Não passa pela cabeça de ninguém e fala assim, olha, eu quero que o seu pau fique duro pra sempre, né? Não quero que você envelheça e fique igual, eu tava lendo hoje um negócio, uma cenoura de 3 semanas. Quando eu tava grávida, isso era bem constante, assim. Ai, mas passa creme no seu peito pra não ficar com estria. Olha, não coça a barriga pra não ficar com isso. Ai, mas olha, seu corpo vai voltar rapidinho. E eu tava tipo assim, eu tenho tanta coisa pra me preocupar. Tanta coisa, tipo, eu passo mal, eu vou ter um ser humano saindo da minha vagina e eu tenho que me preocupar com estética, assim. A mulher que tem sucesso, ela é mãe, ela é casada e ela tem o seu corpo em dia, ela tem o seu padrão de consumo, que na verdade é o que eles querem. Hoje em dia, quem consome esse tipo de marketing, né, ainda são as mães periféricas, as mães pretas, pardas, com os filhos de maternidade compulsória e tudo mais, e ficam buscando exemplos de maternidade que não são aplicáveis às rotinas dela. Não mostra o desejo sexual da mulher, é um corpo que foi criado para o outro. Quando a minha filha mais velha estava fazendo 1 ano, mais ou menos, eu cheguei a um peso que eu nunca tinha conseguido na minha vida, assim. Depois que eu cheguei nessa magreza excessiva, eu olhei e me senti horrível. Eu não me sentia eu já estava me olhando e me vendo um esqueleto, eu já estava me sentindo mal, mas por pressão mesmo, não só, não do meu marido, nem tanto da sociedade em si, mas até no meio feminino também. E como você se vê na sociedade hoje, mulher e mãe? Eu acho que eu me sinto cobrada 24 horas por aquilo que eu tenho que ser e aquilo que eu não tenho que ser. Parece que as pessoas têm uma cartilha de maternidade perfeita. A solidão materna, né, que é uma coisa que as pessoas têm falado bastante hoje em dia, é muito forte. Ninguém te chama para poder sair e tomar cerveja. Eu amo tomar cerveja, eu amo fumar um Marlboro num bar. Mas as pessoas não chamam, sabe? Antes da maternidade, a gente é interessante em outras áreas, né? A gente conversa, a gente tem opinião, a gente tem visão de mundo. Depois da maternidade, são raros os momentos em que você é reconhecida por esse lado seu. E o reconhecimento parte das suas funções, do quanto você se esforça, do quanto você se dedica. Esta é uma dona de casa feliz. Ela com toda a sua família no início de mais um dia. E já no café da manhã, ela conta com Valita. Útil, funcional e elegante, o liquidificador Valita perfeição absoluta. E para o preparo de sucos e outras receitas rápidas, ela tem o Valita Mix,
prático, eficiente e tão versátil que serve para tudo na cozinha. E na hora da limpeza, é a vez da enceradeira Valita modelo máximo. Acabamento primoroso e exclusiva haste em X para melhor controle. Você viu por que quem tem Valita tem tudo? Como dona de casa, eu sou péssima, assim. É o meu marido que faz feira, que faz mercado, que faz essas coisas. Eu não sei fazer isso. E não gosto também, assim. As pessoas falam que para eu parar, porque um dia eu vou perder o marido. Porque afinal ele é um santo. Porra, meu, ele é um santo, entende? Tipo, ele teve filho. Né? E por que ele é santo? Essa é uma questão, né? Porque ele faz o que alguém com filhos tem que fazer, né? Eu tô fazendo outras coisas também. Tomar cuidado porque eu posso perder o marido. Ninguém pensou que eu posso ir embora, sabe? Por que sempre o cara pode abandonar a esposa pode ir embora também, né? Um casamento, você sempre cobrada em relação, por exemplo, à rotina que o seu marido teve quando morava com a mãe dele, o que a mãe dele fazia. No negativo ou no positivo, você acaba tendo que superar a mãe. Então, às vezes parece que o seu papel num casamento é substituir a mãe do homem. A última, na verdade, a primeira e a última assim, discussão que eu tive com a minha sogra é de que ela falou que via muito mais o Dan fazendo as coisas dentro de casa do que eu. E aí eu pensei que se fosse o contrário, será que ela questionaria? Nossa, mas eu vejo muito mais a Laila fazendo as coisas do que você? E eu sei que não. Entendeu? A mulher ela tem que sair para trabalhar e quando ela chega em casa, ela tem que dar conta da casa, porque ninguém vai fazer por ela. Ninguém vai fazer por ela porque só ela se importa com a limpeza da casa. Que isso é certo, que a mulher tá super feliz fazendo esse papel de não ser ninguém além de mãe e mulher. Mulher assim, né? Mulher esposa. Porque mulher ela não tá sendo o que ela quer ser. Tá saindo, amor? Tá, volta, hein? Não, pode ficar tranquila que eu cuido do Marquinhos, tem necessidade. Se incomode não, fica tranquilo que isso aqui é moleza. Oi, meu amor. Oi, minha linda. O Marquinhos tá ótimo. Marquinhos tá excelente. Ué, por que ele tá bem? Tá maravilhoso. Fralda, troquei fralda. Sempre que eu posso, eu troco fralda. Troquei, amor, troquei. Troquei umas 8 vezes a fralda. Claro que eu troquei. Pelo amor de Deus, meu filho. Oi, minha linda. A mamadeira, sim, esquentei. Esquentei com certeza do seu banho. Claro que eu dei banho. Tem aquele shampoozinho dele maravilhoso. Tá aqui, rindo. Olha lá, que lindo. Que lindo. Que lindo. Amor, deixa eu ir. Tô cheio de coisa aqui pra fazer, depois a gente bate papo, porque eu não tô à toa, não. Um beijo. Mãe, insubstituível. Dentro da minha casa não há essa separação de papéis. Eu sei que tudo que eu faço, meu marido possa fazer também. O problema é que, em questão da minha realidade, a urgência que eu tenho não é a urgência que ele tem. Então, eu acabo fazendo antes que ele faça. Por exemplo, se é o meu companheiro que leva a Areta no médico, eu já ouvi, nossa, mas por que você não tá lá? O professor pergunta pra sua filha, mas cadê sua mãe? Porra, pergunta cadê seu pai, sabe, assim? Eu não queria ser mãe, nunca. Eu não me imaginava mãe. E foi horrível, porque eu passei vários dias chorando, eu pensei que a minha vida tinha acabado. Eu não queria ser mãe porque eu ia ser freira, assim, então não tive essa pressão. Então, porque se eu não fosse ser consagrada, né, se não fosse ser freira, eu casaria e teria filhos. Eu sempre quis ser mãe, eu só não fazia ideia do que era. Então, quando a gente pensa em ser mãe, a gente não para pensar que esse bebê vai crescer e vai se tornar uma pessoa e você vai se esforçar de todas as maneiras e ele pode olhar para você e não ser grato por nada do que você fez. E ele não tem obrigação disso, né? Eu vi que se o mundo é muito, muito cruel com as mulheres, quando você se torna mãe, ele se torna muito mais cruel. E quando você é mãe de uma mulher, se torna muito mais cruel. Você começa a imaginar tudo que você sofreu, tipo assédio, ai, fecha as pernas, ai, tira a mão daí. E aí você imagina sua filha sofrendo tudo isso. Você já se frustrou como mãe? Sim, na amamentação. A Areta perdendo peso, meu peito sangrando, é uma dor que você quer morrer. Eu percebi também que, tipo, toda vez que eu falava que eu não amamentava, eu tinha que me explicar. Não só eu, mas todas as mulheres, quando elas tomam uma decisão que é diferente, elas têm que dar 1000 explicações para que ela consiga convencer as pessoas de que ela fez aquilo direito. A Zoe nunca foi uma menina para fora,
outgoing, sabe? Nunca foi assim. Então, isso para mim sempre foi mais difícil. Tem as festas, ela fala, não vou, não quero ir. Então, isso para mim é meio tipo, puxa, né? E a sua casa cheia de amigos, e o seu social? Eu paro para pensar que se eu tivesse, por exemplo, focado mais nos meus estudos, ou se eu tivesse me dedicado mais em algumas oportunidades que eu tive, que eu conseguiria dar uma situação melhor para elas, entendeu? Então, eu me frustro em relação a isso, a termos financeiros, porque eu queria realmente ser aquela mulher chefe de família, sabe? Como eu vi na minha mãe. Ser mãe é um sentimento de conflito e é um sentimento de impotência. Quando eu já estava gestante, eu queria um parto humanizado, e aí eu fui descobrir o quanto elitizado era isso, porque em São Paulo só existem 2 casas de parto, mas essa informação não chega às mulheres não sabem o que é violência obstétrica, não sabem que depois do parto elas sangram pra caralho, tinha que pegar ônibus, lotado, tinha que gastar com consulta e o SUS, que é maravilhoso, que hoje eu dependo dele com a Areta. É maravilhoso, mas não é perfeito. Uma das coisas que falta muito em relação às mães é esse auxílio psicológico, porque é uma carga enorme e muitas vezes a gente vê que as mães estão adoecendo cada vez mais, ficando estressadas cada vez mais. Quando a gente bate numa criança, diz mais sobre o nosso estado emocional do que sobre como aquela criança tá. Mas ninguém pergunta também por que aquela mãe fez aquilo. Meio que a sociedade olha que se você tem um filho nova, é um fracasso. Se você tá mais velha e não tem um filho, alguma coisa tá faltando. O ideal não tá sendo idealizado por nós. Espero que ele seja o que ele quiser ser. Jogador de futebol. Uma princesa. Quero que elas sejam pessoas de bem, que elas escolham uma profissão, que elas tenham amor. Eu quero que ela seja feliz, ser humano realizado. Eu acho que eu vou ser bióloga. Ginasta, bailarina. E o que ela quiser ser, eu vou estar do lado dela para apoiar. Nossa, acho que eu nunca fiz essa pergunta pra mim. Eu vou... Não sei te falar. É difícil falar em palavras, né? E o que eu vou ser quando ele crescer? Quando minhas filhas crescerem, eu vou continuar sendo mãe. Eu não quero nunca passar para elas, assim, a responsabilidade de ser alguma coisa por mim, porque eu abri mão por elas, sabe? Sei, eu acho que eu posso ainda ser muita coisa, sabe? Mãe dela eu vou sempre ser. Eu não acho que eu esteja parando a minha vida para que eu possa voltar a ser. Eu vou continuar sendo, sabe? Eu acho que nada é muito diferente do que eu já faço. Minha vida não se centra nelas. Então eu vou continuar trabalhando, né? Eu vou continuar atendendo. E eu acho que não foi sorte, acho que foi escolha de manter minhas coisas ao longo do tempo, mesmo com os filhos. Quando você para tirar um pouco dessa máscara, né? Se despir desse personagem, você acaba parando no ponto de, tipo, aonde eu cheguei, sabe? Quando as minhas filhas crescerem, eu vou sentir falta de quem eu era. Eu acho a maternidade que é encarar todo o tempo que você não pode tudo. Você, mãe, não pode tudo, né? E que eu vou falhar. Eu lembro dos choros, às vezes eu deixava lá no berço, eu morava no sobradinho, e eu ia para fora, né, do sobrado para ficar lá 3 segundos para não esganar a criança, porque eu não... Sabe, minha paciência era bem pouca. E as pessoas julgam muito porque pensam que eu tenho que ser realizada sendo mãe. E é triste eu chegar e falar que não, eu não sou realizada por ser mãe. Eu amo as minhas filhas, mas isso não é uma realização para mim, infelizmente. Eu queria que fosse, mas eu quero tanta coisa além. Ninguém fala que é difícil pra caramba, ninguém fala que vai dar errado, ninguém fala que você vai estar de saco cheio. Ninguém fala que você fala, puxa, como seria minha vida se eu não tivesse filho? Né? O que eu teria feito? Eu poderia ter trabalhado muito mais, eu poderia ter isso, poderia ter feito aquilo. Poderia ter feito várias coisas. Eu optei por ter filho, eu vou dar conta disso da maneira que eu consegui dar conta. Da melhor maneira possível. O impossível eu não posso fazer.
não gosto de ser mãe. Todas sofrem, né, em diferentes medidas em relação a isso, mas, eu acho que não tem nenhuma mãe que consiga olhar e falar, eu gosto de ser mãe na sociedade atual. Eu gosto de ser mãe. Eu não posso falar que eu não gosto. Eu acho que eu não gosto do que a sociedade faz com a maternidade. Porque, geralmente, as mulheres que não querem ser mães, elas acabam ferindo o direito das mães e das crianças. E isso é extremamente desesperador, porque seria da mulher que você quer mais apoio. Porque ela não quer ser mãe, talvez ela esteja enxergando do lado de fora o que é ser mãe na sociedade, talvez de uma forma que você não enxergou. E muitas vezes ela é a primeira a te olhar e julgar que você está fazendo errado, que o seu filho é mal criado, ou que você está criando errado o seu filho. Eu tenho útero para ser mãe, né, para gerar, mas isso é uma escolha. Eu posso não querer usar. O direito está aí para você escolher usar. Não é dever ser mãe, né? É um direito. Tem que lembrar disso, é um direito. A experiência da maternidade é muito dura, não é fácil. A todo momento temos que conquistar espaços, nos firmar em nossos direitos. A maternidade é abrir mão do seu ser individual em prol dos seus filhos. A filha nunca vai ser o que você gostaria que ela fosse. Uma sociedade machista com mãe. Se é casada, julgam, se é solo, é puta. O que mais me incomoda é que posso falar a mesma coisa que o pai, a mesma bronca, o mesmo conselho, que comigo sempre vai ter atrito, e com ele sempre respeito. Em geral, tudo que dá errado é culpa da mãe. E tudo que dá certo é mérito do pai. Falam que eu sou guerreira porque eu sou mãe. Não me sinto guerreira, me sinto uma mãe que não deixou de ser mulher. Você não é você, seu coração bate fora do seu corpo e você muda de identidade. Eu não sei realmente até onde sou eu mesma ou a minha maternidade exalando pelos poros. Ela é a filha que consegue ser e eu sou a mãe que eu consigo ser. Nos cobram 3 vezes mais por conta do pai ausente. Ela não tem só mãe, ela tem pai e mãe, mas a pressão sempre cai em cima da gente. A mãe é para cuidar de tudo, inclusive trabalhar fora. Agora ele é só trabalhar fora. Eu me sinto solitária, isolada e também segregada. Sou sempre requisitada nos momentos de desespero, mas somos invisíveis quando é a gente que quer falar. Esse sonho que ser mãe é maravilhoso não é, né? A experiência da maternidade é muito dura, não é fácil.